Boa tarde a todos. Continuando com nossa programação do evento, nesse momento teremos a palestra do professor Marcos Gomes, de nosso programa de pós-graduação, como é de tradição, nos 3 anos de evento, temos sempre um convidado de nosso programa, neste caso foi o professor Marcos. Então, eu vou tentar fazer uma breve apresentação do professor Marcos, já que estamos um pouco atrasados aqui, passado um pouquinho do tempo, 3 minutos. Mas, para quem não conhece, e também para quem conhece, o professor Marcos, ele tem graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem um mestrado em conjunto entre a Universidade Técnica de Hamburgo, Alemanha, e a Universidade de Aveiro, e tem doutorado também em este mesmo instituto em Holanda, neste caso, doutorado em Ciência de Materiais na Holanda. O professor Marco, ele tem experiência na área de compósitos poliméricos reforçados com carga de carbono para melhoramento de propriedades mecânicas e elétricas, e atualmente é professor adjunto aqui, como tinha mencionado, do programa do curso de Engenharia de Materiais da UAXA e também professor dos programas de pós-graduação em Engenharia Física da UFRPE, UAXA, e também o programa de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Marcos tem diversos projetos aprovados em órgãos de fomento que visam a utilização e a síntese de materiais nanoestruturados a partir de grafena para imobilização de enzimas, tratamentos de efluentes, contendo corantes e derivados fenólicos, desalinização, fabricação de compostos poliméricos para a construção civil. Professor Marcos, fique à vontade para iniciar sua palestra. Muito obrigado por aceitar o convite da comissão do evento. Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos aí. Eu que agradeço poder contribuir um pouco aqui com o nosso evento anual, né? O som tá ok? Me dizem se está Tá tudo ok. Só está faltando a apresentação. Eu vou compartilhar a tela toda, que eu acho que fica mais fácil. Vou compartilhar aqui. Me avisem se estão conseguindo ver aí. Compartilhou? Tá carregando agora. Pronto. Ok. Sim. Então, vamos lá. Agradeço, Ramon, aí pela introdução. Hoje, eu vou falar basicamente do que a gente vem trabalhando aqui na UAXA, principalmente no nosso programa de pós-graduação. Eu acho que quem não conseguiu acompanhar, né, hoje pela manhã, o professor Rafael até indicou todos os trabalhos dos alunos de mestrado, e eu vou falar um pouquinho, uma introdução rápida aqui sobre a parte do mercado, né, do grafeno, e como é que a gente faz para produzir, né, em laboratório, e dar aplicações aí, mesmo que ainda a nível, né, acadêmico, aplicações na área de engenharia. É isso que a gente vem tentando fazer no nosso programa de pós-graduação aqui em Engenharia Física, ok? Então, basicamente, né, é importante que a gente mencione aqui que o nosso material de partida, ele vem do elemento carbono, né, que é um dos elementos aí mais abundantes que nós temos na atmosfera, não é isso? E a gente pode ter desde carvão, né, até diamante, né, passando aí por alguns alótropos do carbono, né, que são o grafite, né, que o material bastante encontrado também na forma de pó, né, na forma aí também de carvão, né, né, então algumas são materiais que provêm do carbono, né, todos eles provêm do carbono, mas a gente vê que eles têm estruturas bem diferentes, e por isso que são materiais tão interessantes, não é isso? Tanto na estrutura química, nas suas ligações, até em aplicações, né? Isso vai variar bastante as aplicações também, certo? Então, vamos lá. Basicamente, tá? A gente prefere trabalhar a partir do material grafite, certo? A gente compra material grafítico, né, em pó, mas a gente sabe que a abundância é bastante grande aí na natureza, não é isso? Então, por que a gente trabalha com material grafítico? Porque é a partir do grafite, certo, que a gente pode esfoliar esse material em camadas, certo, e produzir o grafeno, ok?
Então, a gente tem o grafite aqui, são várias camadas, né? Milhões de camadas empilhadas de grafeno, a gente faz uma esfoliação, né? E aí é importante que a gente explique como é que a gente faz essa esfoliação, porque basicamente todos os nossos alunos que vão trabalhar em aplicações, eles precisam partir do grafite, fazer essa esfoliação para obter o grafeno, certo? E é com esse material que a gente vem trabalhando, ok? Então, para quem não conhece o grafeno, eu acho que todos já ouviram falar, ele na verdade é uma única camada, né, de átomos, né, de carbono com hibridização sp2. Né? Então, são unidos por ligações covalentes e formam essa estrutura cristalina hexagonal, certo? Ele se tornou muito famoso a partir de 2010, certo? Ele foi isolado lá em 2004, mas ele se tornou famoso a partir de 2010, ok? Né, que foi quando realmente se produziu o grafeno sintético, né, que é no final da cadeia aqui, né, em 2010 ele recebeu até o prêmio Nobel, mas a gente vem trabalhando, né, a humanidade vem utilizando esses materiais aí desde lá da década, do século 18, né, século 19, né, então negro de fumo, depois carvão, pólvora, e aí é que vem a utilização mais clássica do grafite mesmo, né. Depois vieram as fibras, né, as fibras de carbono lá no começo do século passado, né, muitos trabalhos com fibras de carbono que até hoje são usados, né, são fibras macroscópicas, né, então basicamente utilizando em compósitos aí, certo? E aí de alguns anos para cá, né, se desenvolveu também, né, os fulerenos, os nanotubos de carbono e por último o grafeno propriamente dito, certo? Então, as aplicações de grafeno, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, vão desde a parte de eletrônica, né, eletrônica de alta frequência, né, para fazer ainda se pretende, né, fazer esses displays flexíveis, né, sensores transparentes, né, até a parte de materiais compostos, que é o que a gente vem trabalhando aqui, certo? Então, compostos para filme de barreira, né, algumas aplicações médicas, também bastante pensado aí na parte de baterias, certo? De tintas condutoras elétricas e tal. Então, as aplicações são as mais diversas, as prospecções são as mais diversas, ok? Mas é importante que a gente tenha aí, de forma clara, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui só, para vocês terem uma ideia da quantidade, tá? De publicações, tá, do Google Acadêmico que a gente tem sobre grafeno, tá? Eu dei uma atualizada nisso aqui hoje mesmo e realmente é algo impressionante, tá? São mais de 2 milhões de publicações, né, segundo o Google Acadêmico aqui, sobre grafeno, tá? E se a gente pegar somente o último ano aqui, tem mais de 84 mil publicações somente esse ano que envolvem a palavra grafeno, certo? Segundo o Google Acadêmico. Então, assim, a gente sabe que é algo que vem sendo muito estudado, mas acaba ficando, de certa forma, saturado, tá? Tudo que a gente pensa em fazer tal, obviamente já tem alguém pensando também e trabalhando junto, certo? Mas uma coisa é isso aqui, certo? Essa parte acadêmica que vem sendo bastante estudada, trabalhada em laboratório desde há 15 anos atrás, 16 anos atrás, depois passou pelo Nobel e tal, mas é importante que a gente tenha aqui em mente, isso também vem sendo estudado, tá? Na literatura já tem aí algumas publicações que tentam lidar exatamente com essa comercialização do material. Então, é bom a gente estar sempre atualizado, certo? Eu mesmo tenho que ficar me atualizando sempre, porque a gente sempre vai perdendo aí as novidades que vêm surgindo, né? Então, tem algumas publicações que tentam reunir aí o que já vem sendo comercializado realmente deste material, certo? De grafeno, e que está no mercado, ok? Isso aqui é um pouquinho antigo, de 2019, mas já mostra de forma bastante interessante. Eu fiz uma comparação aqui, certo? Eu quis botar esse slide aqui, porque esse slide eu apresentei na minha defesa de doutorado, certo? Eu defendi doutorado em 2012, e nessa defesa, tá? Eu busquei aqui uma apresentação da Dresselhaus, né? Uma pesquisadora famosa na área de carbono, que falava exatamente da parte científica, ok? Do carbono, como é que veio crescendo, né, toda essa parte de publicações na área de carbono, certo? Então, a gente vê que lá no início dos anos 80, a gente tinha muito pouca coisa sendo publicada, basicamente na área de grafite e tal, isso veio crescendo exponencialmente, até surgiu o grafeno ali na década passada, certo?
Então, assim, o que eu tentei nesse ano de 2012 mostrar era que as prospecções aqui para aplicações práticas seriam muito nessa área de materiais compósitos que já vinham sendo pesquisadas, né? Na área de baterias, de sensores, e aqui eu focava muito no que já existia, tá? Já existia essa tinta condutora que ela já era comercializada, acho que foi o primeiro material que eu lembro de ter sido comercializado que utilizava grafeno, certo? Mas a projeção era de que em 2 anos a Samsung ia lançar uma tela flexível para celular, certo? A gente sabe que, assim, isso vem sendo estudado, mas ainda não é uma realidade que vem, assim, sendo comercialmente explorada em larga escala, ok? Então, assim, é importante que a gente tenha uma noção do que era a projeção há uns 10, 15 anos atrás e o que realmente hoje a gente tem no mercado, ok? Então, segundo aquele artigo, no mercado já existem aí vários produtos, certo? Vários produtos, inclusive tela flexível, eu achei aqui para mobile phone, mas não são de empresas, assim, reconhecidas internacionalmente, né? Então, existem algumas aqui na parte de compostos, né, utilizadas em bicicletas, em sapatos, né, em raquete de tênis, na área de reforço em compósitos, ok? Na parte de smartphone também, alguma coisa que na parte de touchscreen, né, que já vem sendo aí aplicado, e algumas na parte de tinta também, alguma coisa, até alguma coisa na parte de bateria, certo? Mas vejam, não é algo, tá, pessoal, que há 15 anos atrás já se esperava um hype, né, que se fala uma divulgação e uma aplicação maior desse tipo de material, ok? Para vocês terem uma ideia, tá, existe um conselho, né, eu sigo até, eu recebo notícias, inclusive eu coloquei a de hoje aqui, ó, toda semana a gente recebe atualizações, certo? Do que vem sendo feito, o que vem sendo patenteado, qual é a empresa que vem investindo em grafeno e tal. Então, toda semana a gente recebe notícias, certo? Por e-mail e tal, do que vem acontecendo, ó. Aqui tem notícias da Ford, que vai lançar uma parte de pesquisa em grafeno e tal. Então, sempre tem alguma coisa surgindo, certo? Bom, o que realmente, né, na verdade, a gente pode mostrar que são empresas que produzem grafeno. Tá? Hoje em dia, todas essas empresas aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, deve estar meio pequeno, mas todas essas empresas aqui são consideradas empresas produtoras de grafeno e estão envolvidas nesse conselho. Então, vocês vejam aqui, ou que trabalham, pelo menos, com grafeno, que são membros aí da organização. Certo? Então, vocês veem que são várias empresas, então existe um interesse comercial muito grande, certo? E todo ano é lançado um report, né, um reporte anual sobre essas aplicações, certo? Desses materiais, tá? Em termos comerciais, ok? Então, vamos lá. Se a gente falar, por exemplo, agora em termos realísticos, tá? Que também vem sendo explorado. O que realmente, tá? Vem sendo produzido, né, em massa, industrialmente, o que realmente ainda não se tornou realidade. Fica só nessa perspectiva de se tornar realidade, certo? Então, existe um artigo bem interessante aqui, até desse pessoal, desse Grafeno Council, que vem trabalhando com isso, certo? Então, eles mostram aqui o seguinte, certo? Que, na verdade, existem vários obstáculos que a gente precisa, né, que a gente precisa ainda se adequar e ultrapassar para realmente conseguir ter uma aplicação prática do grafeno, certo? Por quê? Porque, primeiro, é muito difícil a gente conseguir uma dispersão interessante desse material, certo? Quando a gente trabalha com compostos, a gente precisa dispersar esse material num polímero, por exemplo. Isso não é fácil de se fazer, certo? Uma outra coisa que é bem complicada ainda é qual é um grade standard de grafeno, ou seja, qual é um material standard desse grafeno. Não existe isso, sabe? Existem grafeno com uma camada, com várias camadas, então tudo isso é chamado de grafeno ainda hoje. Então, o que seria um material standard de grafeno? Isso ainda está sendo muito discutido, certo? E, obviamente, uma coisa extremamente importante é isso aqui, certo, pessoal? Ainda é necessário uma caracterização, né, desse material utilizando técnicas caras, porque é um nanomaterial. Então, para a gente saber se realmente a gente está lidando com grafeno ou está lidando com material macroscópico, a gente precisa de algumas técnicas aí de caracterização relativamente caras, que hoje em dia não são todas as empresas ou todos, né, os institutos que têm acesso, certo? Então, todas essas, né, essas partes aqui, elas contribuem, né, para uma certa dificuldade de se trabalhar com esse material, tá ok? Então, vamos lá, o que a gente vem trabalhando realmente?
A gente vem trabalhando com, aqui no nosso laboratório, tá? Com materiais multifuncionais, certo? De grafeno, certo? E com tratamento de água. Pessoal, tá tendo um barulho muito grande aqui que está atrapalhando, não? Porque eu posso fechar aqui, eu acho que lá fora tá com barulho, tá atrapalhando aqui vocês Não, ouvirem. tô escutando bem. Tá tranquilo? Tá tranquilo aqui. Beleza, porque se começar a atrapalhar, eu fecho aqui a janela, porque tá na hora do rush, agora lá fora fica um barulho alto aqui. Beleza? Tá filtrando. Beleza. Vamos lá, então o que a gente vem trabalhando aqui? Certo? A gente vem trabalhando bastante na parte de construção, certo? Então, e na parte de tratamento de água, tá? Então, são essas duas vertentes, tá? Que vem sendo, inclusive, existe uma flagship, né, de grafeno internacional, que é uma associação, né, de empresas europeias, tá? Com a União Europeia para desenvolver esse material, certo? Então, a gente vem trabalhando basicamente com essas duas ideias aqui, mas, obviamente, né, existem várias outras aplicações aí que a gente não engloba aqui na nossa pós, certo? Mas que futuramente pode trabalhar, que são a parte, basicamente, aqui de eletrônica, né? A parte de eletrônica, de energia, que tem aplicações bem interessantes, mas que a gente ainda não vem trabalhando, tá certo? Então, vamos lá. Basicamente, tá, pessoal, a gente precisa saber o seguinte: para obter grafeno no laboratório, certo? O que a gente precisa fazer, certo? Quais são as opções que a gente tem? A gente tem a opção aqui de trabalhar com material que foi o que recebeu o Nobel, né? O prêmio Nobel lá, que é, na verdade, uma produção que não dá para se fazer em larga escala, porque eles partem do grafite e a gente faz uma esfoliação física, tá? Sem envolver nenhum agente químico, né? Uma simples esfoliação, até que a gente chama de fita adesiva. Então, ele serve para a gente poder o quê? Para fazer uma caracterização, para fazer uma aplicação muito específica, até serviria, certo? Mas para trabalhar em larga escala, para a gente conseguir 1 quilo de material, isso seria inviável ainda, certo? Então para a gente, na verdade, né, é mais interessante a gente trabalhar com uma produção em larga escala, né, que a gente consiga fazer a partir do grafite uma quantidade maior de material. Então, essa deposição química em fase de vapor, ela também vem sendo estudada, mas ela é muito mais estudada na área de eletrônica, tá? Então, a Samsung, várias empresas, têm trabalhado com isso, certo? Para conseguir produzir, por exemplo, uma folha grande de material, né? Por exemplo, do tamanho de uma tela de televisão, mas que tenha somente uma camada atômica de grafeno, certo? Obviamente, isso não vai gerar nem gramas desse material, entendeu? Então, para nossas aplicações em compostos, não seria tão interessante, mas para a parte de eletrônica, vem sendo bastante estudado, certo? Então, são produzidos filmes monocamadas em metro quadrado, mas a produção do pó ainda é inviável, certo? Então, vamos lá. O que a gente faz, o que a gente pode fazer para aumentar essa produção e ter um material em larga escala? Muita gente vem trabalhando com isso aqui, tá, pessoal? Eles pegam grafite, certo? Fazem colocam, por exemplo, dentro de um liquidificador, certo? Através de ultrassom, né? E aí conseguem dispersar esse material em solução. Vejam, existem vários estudos, certo? Nesse sentido, mas, na verdade, a produção do pó em quilo ainda é um desafio grande, certo? Por quê? Porque eles não querem usar nenhum químico nesse material, eles querem pegar somente o pó do grafeno, dispersar num solvente próprio e ter várias camadas aí desse material, certo? Então, assim, existem publicações aí desde 2008, 2009, principalmente do grupo do professor Coleman, tá? Lá da Irlanda, que vem trabalhando com isso. Eles vêm trabalhando com isso, mas assim, tem até várias referências, são bem referenciados e tal. Mas para chegar no mercado, eu acho que ainda está um pouco complicado, certo? Essa tecnologia aqui. Então, eles vêm trabalhando aí em conjunto com empresas e tal, mas ainda vem sendo um desafio trabalhar somente com essa parte de esfoliação física do material em solução, certo? E aí, claro, tem várias tecnologias aí, né, dessa esfoliação em fase líquida de grafeno. Tá? E aí tem vários estudos, mas assim, sempre nesse caso, tá, pessoal, é necessária a utilização de solventes específicos, né, polares, às vezes surfactantes e tal. Então, a concentração
desse material realmente grafeno monocamada ainda é muito baixa, certo? Né, então, fica sendo um desafio. Aí existem vários estudos, muitas publicações, mas ainda é um desafio, certo? Vamos lá. O que a gente vem fazendo aqui em laboratório, tá? Isso serve como ponto de partida para todos os estudos que que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Com as aplicações. A gente pega o grafite, certo? Faz uma oxidação química desse material, né? E aí obtém o óxido de grafite, certo? Com essa oxidação aqui em ácidos, certo? A partir disso, a gente faz uma esfoliação, certo? Uma esfoliação com ultrassom, e aí consegue ter uma dispersão de óxido de grafeno em água. E para nós isso aqui é extremamente interessante, tá? Porque este aqui é o material que a gente vai usar como ponto de partida para produzir aí os nossos compósitos, tá certo? Então, essa é a metodologia que a gente vem usando para produzir o nosso material em laboratório e, de modo geral, tá, pessoal? É o método que vem sendo usado também aí na indústria para produzir grafeno numa quantidade um pouco maior, tá certo? A gente utiliza, tá, pessoal, somente o óxido de grafeno, que é exatamente essa parte intermediária aqui, quando o material ainda está oxidado. Então, a gente utiliza ácido, faz a oxidação, faz a esfoliação, mas continua com o material oxidado, certo? E aí, se a gente quiser ter realmente o grafeno sem essa parte oxigenada, esses grupos aqui, a gente tem que fazer uma redução, certo? Tem que fazer uma redução desses grupos oxigenados aqui. Tá? Faz uma redução química e tal, mas não é o nosso caso, a gente não trabalha com isso aqui. Mas, na verdade, assim, então, para a produção em larga escala, para ter uma processabilidade um pouco maior, um custo, né, uma redução de custo, a gente utiliza essa técnica aqui. Obviamente, né, como a gente está fazendo aí ataques químicos, está fazendo esfoliação mecânica, a gente acaba com um número de defeitos, de certa forma, elevado, certo? Um número de defeitos, de certa forma, elevado, tá? Então, depende muito da aplicação que a gente vai precisar. Então, o nosso material, o ponto de partida, na verdade, tá, para a nossa aplicação, é este material aqui, tá, pessoal? Essa seria a estrutura do nosso óxido de grafeno, tá? E aí, claro, o problema é o seguinte, como não existe aquele grade, né, um standard para esse material, poucos materiais, na verdade, são camadas monatômicas. Então, quando a gente pega o grafite, faz a esfoliação, a gente acaba com várias espessuras desse material. Então, saber realmente o que é grafeno, o que não é um pouco complicado, tá? E aí até existe uma nomenclatura, né, que já é aceita aí na ISO, né, que já foi publicada e tal, para mostrar o que realmente é o grafeno, uma única camada, o que seria o grafeno em 2 camadas, em poucas camadas, né, e o que seriam GNP, que são nanoplaquetas de grafeno. Então, de forma geral, tá, a gente está trabalhando aqui para as nossas aplicações muito mais com grafeno de poucas camadas e nanoplaquetas de grafeno, tá? Porque para realmente esfoliar o grafeno e mostrar que a gente está somente com camada única, seria uma técnica mais cara que não convém aqui para a nossa aplicação. O custo-benefício não compensa. Então, a gente geralmente está trabalhando aqui com o que a gente chama de full layer graphene ou nanoplaquetas de grafeno. Tá ok? Bom, obviamente, né, as propriedades são essas propriedades superlativas aqui, tá? Quando a gente está falando do grafeno em si, ele tende a ter condutividade, resistência e principalmente área superficial muito elevada, né? A resistência que eu digo, resistência mecânica muito boa, mas quando a gente trabalha com o óxido de grafeno, a gente perde a condutividade elétrica, basicamente térmica, né? Então, a gente fica com essas outras propriedades aqui que, para o nosso caso, são interessantes, certo? Porque a gente está muito mais interessado nessa parte de área superficial e de resistência mecânica, tá certo? Além de ser um material extremamente leve, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos entrar propriamente aqui nas nossas aplicações no nosso mestrado aqui, certo? Quais são as nossas linhas de pesquisa atuais que a gente tem trabalhado mais, tá? Problemas críticos que a gente tem aqui no estado. Contaminação de efluentes, né, água com muitos resíduos de corantes e tal, e água potável, né, a gente tem muita água salobra aqui no interior do estado, mas a gente tem uma certa escassez de água potável, principalmente na região do Agreste e do Sertão, certo? Então, são problemas que a gente tenta solucionar, basicamente, nesse nosso estudo, com membranas de descontaminação, né, de poluentes, e, principalmente, o nosso foco agora tem sido a dessalinização,
tá certo? Então, dessalinização a que nível? Certo? O que a gente precisa, né, para trabalhar com a membrana, quando a gente fala de membranas, né, a gente está falando do processo de filtração, de separação por membrana, certo? Então, a gente precisa aí, a gente tem desde microfiltração até uma filtração por osmose reversa, certo? Que aí realmente a gente conseguiria remover nanomateriais, tá? Então, o que a gente tem feito aqui, a gente tem tentado produzir, tá, nanomembranas, que são membranas que a gente consiga, de certa forma, remover até íons de sal da água, certo? Íons tanto monovalentes quanto divalentes, certo? Então, a gente tenta trabalhar com esse tipo de filtro aqui, tá? Que é chamado de nanofiltração. Por quê? Porque ele seria, de certa forma, se a gente conseguir produzir um filtro desse, ele seria um pouco mais barato que a osmose reversa. Porque a osmose reversa exige uma pressão muito alta. Então, esses filtros aqui de osmose reversa, tal, eles precisam de uma pressão, isso é energia, né, muito alta. Tá? Então, o que a gente tem feito, pessoal? E não, obviamente não só a gente, como eu falei, tem quase 1 milhão de publicações nessa área de grafeno. Muitas dessas publicações têm sido na área de membranas, e tanto para descontaminação quanto para dessalinização. E a gente tem se atualizado disso, a gente sabe desses estudos, né, que são geralmente fabricação de membranas com polímeros que têm potencial de purificação de água, certo? Então, a gente faz essas camadas, né, consecutivas de óxido de grafeno com alguns polímeros, né, para poder aí servir como um filtro à passagem de sais, certo? Então, vejam, existem várias publicações aí em revistas conceituadas, certo? Como Nature, né, Journal of Membrane Science, Nature Nanotechnology, todas baseadas nessas tecnologias aí que utilizam membranas, tá, para purificação, tanto descontaminação quanto purificação de água, beleza? E utilizando, inclusive, óxido de grafeno também, certo? Então, qual é a nossa ideia aqui, qual seria o nosso diferencial nesse tipo de estudo, tá? Porque isso já existe, tanto utilizando o óxido de grafeno e o grafeno puro, quanto utilizando compósitos com polímeros aí associados a esses materiais, tá? Para filtração e separação, certo? Então, o que a gente tem tentado fazer, pessoal? E aí é o trabalho aqui que eu já introduzo, que acabou de defender o mestrado, né? O nosso aluno de mestrado, Marcos, e teve início com a aluna da Saeli, tá? Todos esses dois trabalhos feitos inteiramente aqui na UAXA, no nosso programa de pós-graduação, tá, pessoal? A gente trabalha exatamente com o óxido de grafeno, que eu mostrei para vocês como é feita a produção anteriormente. A gente pega o óxido de grafeno em solução, tá? E faz uma reticulação polimérica. O que é isso? A gente utiliza um polímero que também é solúvel em água, certo? Que é o PVA, nesse caso aqui, né? O PVA é um polímero solúvel em água e a gente tenta fazer uma reticulação, certo? Ou seja, misturar esse polímero com óxido de grafeno para ter uma certa estabilidade mecânica e poder depositar isso em membranas comerciais microporosas para melhorar a capacidade de retenção de sais, certo? Porque uma membrana comercial microporosa, ela não tem essa capacidade, então a gente precisa modificar a superfície dessas membranas para poder fazer isso. A gente tenta fazer isso com esse sistema aqui, tá certo? Então, na verdade, tá, pessoal, é um sistema relativamente simples. A gente utiliza uma membrana comercial microporosa e um sistema de filtração a vácuo, certo? Para produzir a membrana, tá, pessoal? Estou mostrando a produção da membrana. O que a gente faz? A gente coloca essa membrana lá e aí vai inserindo aqui, certo? Nesse sistema de filtração a vácuo simples, a nossa solução com óxido de grafeno, certo? Então, dependendo da concentração da solução com o óxido de grafeno que a gente vai inserindo aqui, a gente produz uma membrana com mais ou com menos OG depositado sobre ela, perfeito? Então, a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz também uma reticulação polimérica posterior, coloca também uma solução de PVA para dar uma estabilidade mecânica para essa membrana, tá? E aí o nosso objetivo é, depois de prontas essas membranas, aí sim a gente vai utilizar elas para filtrar, por exemplo, corantes, certo? Ou sais, tá? Então a gente tem feito esses dois trabalhos. Começamos com corantes, que são moléculas maiores, tá? E a gente tem uma facilidade um pouco maior de conseguir separar, né, fazer uma filtração desses corantes, utilizando aí equações simples, tá, de fluxo e de percentual de rejeição, que são os dois parâmetros mais importantes quando a gente está falando aí de rejeição de corantes, né, de poluentes, e o nosso sistema é esse sistema chamado de dead end,
Ou seja, a gente tem um fluxo direto de água passando perpendicularmente nessa membrana, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a produção de membrana com determinadas alíquotas aí de OG, e aí a gente utiliza tanto para descontaminação quanto para dessalinização. Perfeito? Então, vamos lá. Prontas as membranas, né? As membranas aqui estão prontas, certo? Elas já foram produzidas, já foram colocadas, às vezes, em estufa, e algumas delas foram reticuladas. O que é isso? Misturadas também com polímeros reticulados. Então, a gente tem uma produção em série dessas membranas. Então, grande parte do trabalho aí, tanto do Marco quanto da série, foi de produzir essas membranas, tá certo? Então, a gente utilizou como suporte tanto membranas de celulose quanto membranas de poliamida, tá certo? E foi depositando alíquotas aí diferentes de OG, tá? Para ver se isso influenciava na retenção posterior do nosso material ou não, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente consegue visualizar isso aqui no microscópio, certo? Quando a gente faz uma microscopia eletrônica de varredura. Tá? A gente tem as membranas aqui comerciais, que são microporosas, ou seja, são poros micrométricos, e quando a gente faz o depósito dessas camadas de OG, a gente vê que a gente tem um recobrimento, isso aqui é uma imagem perpendicular, tá, pessoal? A gente tem aí um recobrimento completo dessas membranas. Então, com certeza, diminui muito a porosidade dessas membranas, e aí possibilita com que elas possam aí realmente filtrar, né, tanto sais quanto contaminantes, tá? Quando a gente faz um corte transversal nessas membranas, tá, pessoal? Aí sim a gente consegue ter uma noção da espessura dessas camadas que estão sendo depositadas, tá certo? Por exemplo, quando a gente coloca um pouquinho menos de material, né, de solução, a gente consegue aí em torno de 0,3 microns. Quando a gente vai aumentando a quantidade de solução, a gente vai aumentando a espessura aí dessas camadas, tá certo? Tanto que no final, quando a gente coloca uma quantidade um pouco maior, apesar de demorar um pouco mais a filtração, mas a gente consegue aí uma espessura de 0,5 microns de cobertura de óxido de grafeno nessas camadas aí poliméricas, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a influência dessa deposição agora num sistema de filtração mesmo, tá, pessoal? Qual é a influência? Então, o que a gente imagina, o que a gente vem estudando? A gente consegue analisar aqui e ver que a gente tem várias camadas de óxido de grafeno empilhadas umas sobre as outras, e como é que isso funcionaria, tá, no processo de dessalinização? Vamos supor que a gente tenha água e sal, certo? Uma solução de água e sal que está atravessando essas membranas. Então, as camadas de óxido de grafeno estão empilhadas aqui umas sobre as outras, e a gente tem uma reticulação polimérica entre elas. Então, a gente acaba formando nanocanais aqui. Acaba formando nanocanais aqui, entendeu? E esses nanocanais aí é que vão impedir, certo, a passagem desses sais, tanto por exclusão por tamanho, quanto por interações eletrostáticas, certo? Então, se a gente conseguir fazer aqui realmente uma espessura nanométrica desses canais aqui, juntamente com esse polímero e tal, a gente tem por exclusão por tamanho mesmo, né? Então, a gente consegue remover aí sais monovalentes, sais divalentes, certo? Ou mesmo por interações eletrostáticas, certo? Se essas moléculas aqui tiverem interações com o óxido de grafeno, por exemplo, isso também pode ajudar a reter esses sais, tá? Então, é isso que a gente imagina que acontece em termos de mecanismos, certo, de filtração, tá certo, pessoal? Na prática, né, como é que foi feito esse sistema? Porque até aqui, tá, pessoal, isso aqui já vem sendo estudado, né, a gente mudou um pouco os parâmetros, mudou o agente reticulante, mudou o polímero, mas esse processo já é, de certa forma, conhecido, tá? Então, o que a gente quis foi dar um viés prático para essa pesquisa, mostrando que é possível a gente construir, tá? A gente mesmo, né, construir com materiais aí que se consigam de forma fácil, até numa loja de materiais de construção, a gente consegue aí um sistema de filtração que consiga realmente dessalinizar água, porque todos os outros sistemas eram feitos em sistemas de filtração mais caros, em laboratório, né, em escala mais baixa. Então, isso foi uma parte do trabalho aí do Marcos, também desenvolver um sistema, né, um filtro, né, simples, né, barato e que pudesse ser portátil, inclusive, certo? Então, para vocês terem uma ideia, é formado por um conjunto de seringa, né, uma bucha de redução, um adaptador, um anel de vedação
né, um funil filtrante e um becker. Esse conjunto ele pode ser, né, adaptado aí com a membrana, né, lá dentro, né, desse sistema que fica aqui a membrana, e aí a gente consegue colocar até, né, 200 ml de água para fazer essa filtração nesse sistema homemade, né, que a gente fala, ok? Bom, aqui está mais claro, talvez fique mais claro como é que funciona esse sistema, tá? Onde é que a gente coloca a membrana, né? Onde é que a gente coloca aí o conjunto de seringa e o copo de Becker aqui que vai receber esse material filtrado. Um dos problemas, né, que a gente teve que lidar, tá, pessoal, mesmo com uma pressão não tão alta, é essa parte da vedação. Então, essa parte da vedação, ela realmente é algo que tem que ser bem trabalhado e tal, porque quando a gente vai aumentando um pouco a pressão, né, a gente fez a pressão aqui através de uma máquina de ensaio de tração, né, então quando a gente passava aí de 200 até 300 quilos era bem tranquilo, mas quando a gente passa disso já fica um pouco mais complicado, a gente conseguir manter esse sistema bem vedado, tá? Então na prática, eu acho que talvez, espero que estejam conseguindo ver um videozinho rápido, mas que mostra, né, o material está aqui, a água, ele vai passando pelo sistema, e aqui vai passando a água, né, a água já filtrada, né, a água já dessalinizada, tá certo? Bom, o que a gente conseguiu de desempenho? Tá? São resultados aí promissores iniciais, mas que são bem interessantes, tá? A gente conseguiu chegar a mais de 42% de dessalinização, na verdade, em torno aí de até 55%, né? Ficou uma média aí de mais de 40%, né, na remoção de sais, certo? Com a membrana revestida, porque a gente usou duas bases, né? Uma de PVA e uma de um mister de celulose. Então, as membranas que a gente utilizou com poliamida, revestidas com óxido de grafeno e reticuladas, conseguiram reter aí até 55% de sais, o que é algo bem interessante, tá? No nosso sistema aqui, tá, pessoal? Nesse nosso sistema aqui, homemade, tá? Nesse nosso sistema feito em laboratório, tá? Então, é um resultado bem interessante, bem promissor, porque, por exemplo, a gente pode levar esse sistema lá para o sertão ou para o agreste para famílias que não tenham condições, por exemplo, de ter eletricidade e tal, certo? Energia para poder ter um sistema de dessalinização por osmose reversa, que é o que atualmente vem sendo utilizado lá, tá? Então, é interessante, é promissor, se a gente, obviamente, a gente tem resultados aí bem mais elaborados, né, testando aí tanto sites monovalentes quanto sites divalentes, mas eu não quero me estender muito aqui, porque eu já estou há quase 40 minutos e ainda tem mais um trabalho para mostrar, mas o fato é que a gente fez várias ciclagens, certo? A gente testou várias vezes, né, esse ciclo para poder, obviamente, reutilizar, não utilizar somente uma vez esse filtro, isso é possível, existe uma diminuição na retenção, é verdade, mas é possível reutilizar esse material. E, obviamente, né, é mais fácil da gente reter sais divalentes, que são sais maiores, que têm um tamanho de íon maior, do que sais monovalentes. Mas a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu reter aí sais monovalentes também, tá, pessoal? Como cloreto de sódio, por exemplo, que é o sal de cozinha comum. Então, é possível reter, sim, esse tipo de sal também, tá? Aí chegamos até resultados bem interessantes também com sais de cloreto de sódio, tá? Obviamente, nós temos que levar em consideração que existem alguns fenômenos, né, de encrustamento, né, que é o fouling aqui, que é bem conhecido, então isso tem que ser lidado, a gente tem que aprender aí a limpar essas membranas também, para poder reutilizar mais vezes, mas esses tudo são estudos aí posteriores que vão indicar possíveis aplicações práticas mesmo desse material, tá certo? Bom, isso é o que eu queria mostrar sobre essa parte de membranas, né, de dessalinização que a gente vem trabalhando aí até agora, são alguns resultados bem interessantes, a gente já está trabalhando na publicação de um artigo, né, a respeito desses resultados, que são bem inovadores, bem interessantes, mas em paralelo, a gente também vem trabalhando com a parte de materiais compostos para construção civil, tá? E aí, eu apresento aqui a nossa aluna de mestrado, Monaira, que também defendeu há pouco tempo, tá? 2 meses atrás ela defendeu aí, e o projeto dela era exatamente no reforço de materiais de gesso, tá? Reforço de óxido de grafeno em gesso mesmo de fundição, gesso de construção, tá certo? Esse foi o trabalho dela. O trabalho basicamente era pegar o gesso, né, de fundição, que é utilizado aí em construções, e verificar se a gente conseguiria algum reforço mecânico em termos de resistência à compressão,
né, a flexão para esse material. Então, é um trabalho bem prático também na área de civil, né? A gente fez aí a obtenção do óxido de grafeno da mesma maneira que eu expliquei para vocês lá no início, certo? Da mesma maneira que o Marcos utilizou, ela também utilizou essa solução, essa dispersão de óxido de grafeno em água, que pode ser mantida lá em laboratório por bastante tempo. E aí a gente fez essa mistura aqui com gesso em várias alíquotas também, né? Foi aumentando proporcionalmente a quantidade de OG e verificando qual era a influência desse aumento dessas alíquotas aqui nas propriedades finais deste material. Nós também fizemos aí caracterização morfológica, né, desse material e mecânica, certo? Bom, quais são as dificuldades aí, os desafios para se produzir esse material? Obviamente, quando a gente vai aumentando, tá, a quantidade de OG que a gente coloca no que a gente chama de água do gesso, quando a gente vai fazer gesso, tem o gesso e tem a água, né? Então, a água do gesso, na verdade, passa a ser uma água com óxido de grafeno disperso. Então, é uma água um pouco mais densa, certo? Quando a gente faz essa mistura com o gesso, existe um parâmetro chamado trabalhabilidade, que é muito importante para o gesso, certo? E à medida que a gente vai colocando cada vez mais óxido de grafeno, essa trabalhabilidade do material vai diminuindo, né? Por quê? Porque tanto o óxido de grafeno, ele também tem interação com a água, né? E deve ter interação com o gesso, então o material vai endurecendo muito mais rapidamente do que tivesse somente a água. Então a gente teve que testar tanto a adição de óxido de grafeno quanto a adição de alguns plastificantes ou retardadores para deixar o material trabalhável por mais tempo. Então, são vários parâmetros, novamente, não vou entrar em detalhes aqui, porque foram muitos ensaios aí, mas a gente usou alguns conhecidos plastificantes de gesso também, para ver se a gente conseguia compensar, né, esse aumento de resistência, diminuição de trabalhabilidade, né? Dependendo da aplicação, inclusive, é interessante que a trabalhabilidade seja reduzida, né, que esse tempo de pega, que a gente fala, né, esse tempo de pega seja reduzido, certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, como é que a gente mede isso na prática? A gente vai medindo, porque é uma reação térmica, né? É uma reação exotérmica. Então, vai liberando calor. À medida que o gesso ele vai reagindo com a água, ele vai endurecendo, ele vai liberando calor. E quanto antes ele liberar esse calor, quanto antes a temperatura, quanto menos tempo levar isso, menor é a trabalhabilidade do material, certo? Menor é o tempo de pega. Então, isso são parâmetros que tem que ser levado em consideração e a gente trabalhou bastante com isso. Então, para vocês terem uma ideia, ó, à medida que a gente vai acrescentando alíquotas relativamente pequenas, tá? A gente colocou no máximo 0,10% de OG dentro do nosso gesso, né? Aqui é percentual em massa mesmo, certo? O tempo de pega vai diminuindo. Esse tempo de pega é exatamente o tempo que ele leva para aumentar essa temperatura aqui de forma mensurável, certo? E aí a gente teve que usar alguns plastificantes aí para melhorar esse tempo de pega. Então é possível trabalhar com essas duas partes, plastificantes e OG, e ver, dependendo da aplicação, qual seria o mais interessante, tá certo? A gente utiliza um calorímetro aí nosso mesmo, né? Também feito em laboratório aqui, mas que consegue medir de forma bem satisfatória esse tempo de pega nessas curvas de hidratação, ok? E aí depois a gente produziu o nosso material, né, e fez análise de ensaio à compressão. Então a gente fez os corpos de prova com alíquotas aí que vão aumentando na quantidade de OG e vai aumentando, obviamente, a cor também vai ficando cada vez mais escura quando a gente vai saindo de 0, 0,1, 0,03 até chegar a 0,1% de OG, vai ficando mais escuro. E a gente usou também razões de água diferentes, razões de água gesso de 0,5 e de 0,65. Exatamente para comparar e ver quais eram os resultados. Tá? Então, a gente fez uma análise morfológica rápida aí, mas o nosso principal interesse era realmente nesses ensaios de resistência à compressão, certo? E nesses ensaios de resistência à compressão, a gente conseguiu ver algumas coisas interessantes. Basicamente que é possível aumentar a resistência do material? É possível. Mas a nossa resistência, ela aumentou quando a gente adicionou somente 0,1%, 0,01% desse material. Ou seja, a partir desse ponto aqui de 0,1, provavelmente está acontecendo alguma aglomeração ou está acontecendo algo que não está sendo benéfico para aumento de resistência do material. E muito provavelmente é a aglomeração do material, como a gente consegue ver na análise morfológica posterior. Mas ainda assim a gente conseguiu aumentar até 13%, tá?
com essa relação água-gesso de 0,65 e conseguiu aumentar quase 9% com essa relação de água-gesso de 0,5, ok? Isso tudo, pessoal, utilizando uma quantidade de OG muito, muito pequena, somente de 0,01%, é quase nada, certo? Para cada 100 quilos de gesso, a gente tem que utilizar, né, 10 gramas de material, não, 100, 10, para cada 1 quilo de gesso, é praticamente o quê? 1 grama de material. Então, é muito pouco mesmo, sabe? Ok? Então, vamos lá. Resultados interessantes na compressão e também na tração, tá? Na flexão, desculpa. Então, a gente fez tanto ensaios de compressão, a gente viu que aumentou até certo ponto, depois começou a diminuir. Como eu tinha falado para vocês, aquela tendência de aumentar até a quantidade 0,1 e depois começar a diminuir. E também em resultados de flexão aconteceu a mesma coisa. A gente conseguiu aumentar aí até 22% na resistência do material, resistência à flexão, mas quando a gente aumentou mais a carga, a quantidade de OG também diminuiu e houve uma dispersão maior dos resultados. Então, está acontecendo alguma coisa, e a gente vem estudando aí essa parte de morfologia, né, o que vem acontecendo quando a gente vai acrescentando aí OG no gesso, mas a gente pode ver que quando a gente coloca muito OG, eles aglomeram, formando placas e tal, que não são atrativos, que não são interessantes para melhoria de resistência. O material que se mostrou mais interessante foi esse material aqui, ó, que tem uma morfologia de, né, com esses cristais bem definidos e bem longos. Não tem muita aglomeração de folhas de OG, né, e nem placas de OG, entendeu? Então, isso obviamente vai influenciar. A gente ainda está fazendo estudos, né, de interação para saber o que realmente acontece, qual a influência dos plastificantes, mas são resultados também bem interessantes, certo? São resultados muito interessantes aí, que a gente também está preparando uma publicação ainda esse ano sobre esse trabalho aqui, tá ok? Bom, eu vou parar por aqui, eu acho que deu aí em torno de quase 50 minutos, certo? Quem tiver dúvidas ou algum interesse nessa área, a gente está disponível lá no nosso campus da UAXA, certo, pessoal? Esse aqui é o meu e-mail, e obviamente estamos aí abertos, né, a dar continuidade nessas pesquisas, a parcerias, nós estamos abertos a novos alunos aí de mestrado, estamos precisando, inclusive, de novos alunos, para dar continuidade a esses trabalhos aí, tá ok? Então, à disposição aí, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se temos algum tempo. Obrigado, Marcos. Acho que sim, temos 9 minutos aqui ainda. Olha aí, exatamente. Certo. Alguém tem alguma pergunta? Deixa só para o povo se animar, sempre acontece. Pronto, parei a apresentação aqui. Marcos, na questão, eu não vou falar da primeira parte, porque a gente já debateu muito sobre isso aí. Eu não vou conversar sobre isso, não. Ramon estava na banca, então não vou repetir nada aí, não. Em relação ao trabalho de Monaira, tem um negócio bem interessante, né? Geralmente o gesso se utiliza, eu acho que em algum momento a gente conversou informalmente sobre isso. Se utiliza para divisões, para dar acabamento, né? Geralmente deixa a parede branquinha, tal, não sei o que tal. Só que o fato de colocar óxido de grafeno lá, ele vai já dar uma tonalidade diferente, né? Então, nesse caso, esse bloco seria para usar, caso fosse para uma aplicação, seria para usar em uma divisão, né? E depois porque assim, usar algum acabamento em cima, né? Porque tem esse gesso de acabamento, né, que é mais chamado, eles até classificam em 2 tipos de gesso, né, o gesso de revestimento, que eu não sabia também, e existe o gesso de fundição. Então, hoje em dia, tem esse gesso de acabamento, que é o que a gente tem aqui, né, nas paredes, ali em cima da minha casa, tem aquele gesso de acabamento, tá? Então, esse gesso é mais, né, só para, né, embelezar e tal, é mais decorativo e tal, então não tem aquela necessidade de também ter uma grande resistência e tal. Então, esse, a princípio, não é o nosso interesse agora, certo? O nosso interesse é mais realmente em aumentar propriedades do gesso de fundição, que é gesso utilizado em bloco, que o pessoal já tem tentado utilizar aí para resistência mecânica mesmo, sabe? Para substituir, por exemplo, algumas placas aí de tijolos, de cimento, entendeu? Então, isso já vem sendo estudado também, certo? E aí se fala em gesso, em blocos, né? Blocos de gesso de fundição. Então, o nosso interesse é mais nesse sentido,
tá? Ver se a gente consegue dar uma aplicação, uma gama de aplicação um pouco maior para esse gesso, e para isso precisa de resistência mecânica, entendeu? Marco, E aí seria essa área que a gente focou inicialmente, mas assim, tem tantas vertentes, Ramon, que até na parte de trabalhabilidade é interessante. Eu estava falando com o Rod, não sei se ela está por aí, mas até nesse gesso de hospital, que o pessoal usa para engessar quebrou um pé, uma perna, tem que botar o gesso, muitas vezes a trabalhabilidade ali, ela atrapalha, porque o gesso demora muito para secar, certo? E aí a pessoa tem que ficar ali parada um tempão e tal, e isso pode influenciar. Então, se a gente utilizar para reduzir a trabalhabilidade, que é o que a gente quer nesse ponto, talvez seja interessante para essa aplicação, entendeu? Mas em termos de cor, realmente, a gente ainda não pensou nisso porque não foi um foco, mas ele realmente vai ficando cada vez mais escuro, entendeu? Então, tive um resultado interessante de vocês aí, e mais uma vez demonstra que não, ou seja, não porque coloque mais material você vai melhorar a qualidade, né? Então tive um valor mínimo ali, o máximo, nesse caso, que já foi suficiente para alcançar essa propriedade mecânica melhor. Agora, você com segurança o fizeram ou devem fazer, não? Reproduzir várias vezes esse teste, a ver se, várias vezes preparar o material, modificar talvez alguma que outra condição no meio para ver se ele é reprodutível, né? Se é verdade que aquele pode ser o valor, a quantidade precisa para esse. Veja, a gente fez o que era possível agora, porque ela teve vários parâmetros, mas a gente sempre, pelo menos, trabalhava aí com 5 amostras e tal, né? No mínimo 3 a 5 amostras para ter uma barra de erros, para saber se realmente a gente estava, pelo menos, não tinha uma variação, né, que inviabilizasse essa comparação, entendeu? Então, isso sim, tudo está dentro da margem de erro, por isso que todas as nossas tabelinhas ali, elas têm a barrinha de erro, certo? Mas, assim, que é interessante, foi até uma sugestão do professor Romildo e tal, a gente precisa aumentar essa quantidade de corpos de prova para pelo menos 10, 15, para realmente, porque influencia bastante, sabe? E é um problema crítico, Ramon, entendeu? Quando a gente fala de compostos, tanto compostos poliméricos, quanto nessa parte de cimento, gesso, dispersão, entendeu? A dispersão do nanomaterial vai fazer uma diferença. Se o material não estiver bem disperso, se ele aglomerar, às vezes, ao invés de ajudar, ele prejudica. Sim, entendeu? Sim. Ele passa a ser uma falha e prejudica. Então, isso é crítico, é bem comum e é bem conhecido, sabe? Então, são pontos aí importantes. Victor, tem pergunta? Oi, boa tarde, professores. Eu tenho uma pergunta. O professor, na apresentação dele, ele chegou a um ponto lá que ele mostrou que vocês estavam utilizando o grafeno, né, aqui na universidade, nas pesquisas, mas por conta da explorar mais ali as propriedades mecânicas, né, e não as propriedades elétricas, né, que tinham lá por algum motivo, por conta da síntese, vocês não estavam utilizando as propriedades, utilizando eles agora, checando as propriedades elétricas, né. Eu queria saber, assim, o que falta para poder tentar começar a explorar esses lances das propriedades elétricas para obter, assim, alguma aplicação, assim, utilizando grafeno. Beleza, vamos lá. Na eletrônica, no caso, né? Tá, vamos lá. Deixa eu tentar deixar um pouco claro para ti aqui, porque é o seguinte, ó. O material que a gente vem trabalhando, na verdade, é o óxido de grafeno. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. O material que a gente trabalha é esse aqui. Esse material aqui não tem como ser condutor, ele tem muito grupo oxigenado e tal. Então, assim, para aplicações que exigem condutividade, se a gente fosse trabalhar nessa produção aqui em composto, em larga escala, a gente teria que trabalhar com óxido de grafeno reduzido, certo? Dá para fazer isso em laboratório, em até larga escala? Dá. Eu trabalhei com isso aqui na produção, por exemplo, do meu doutorado, foi para deixar polímeros condutores. Então, a gente tinha que usar esse óxido de grafeno reduzido, certo? Mas ainda estamos falando de compósitos, que iam ter uma certa condutividade, o foco era eletricidade, era ter condutividade elétrica em polímeros e tal, mas esse material aqui ainda não é perfeito, ele não é totalmente monocamado, tá? Mas a gente consegue produzir numa escala um pouco maior, perfeito? Quando a gente vai para optoeletrônica, para displays e tal, a gente precisa de um material tipo este aqui, certo? Tipo o material que ganhou o Nobel. Só que aí, a produção dele geralmente não é feita por
esfoliação do grafite. O que o pessoal faz geralmente é CVD. E esta tecnologia de controle de deposição química de vapor, a gente não tem aqui, certo? Eu acho que na UFPE tem um pessoal que trabalha com isso, se eu não me engano, Antônio Azevedo, eu acho que ele já trabalhou com isso, certo? E existem alguns grupos que dominam essa tecnologia, mas a gente não tem, entendeu, essa tecnologia aqui de CVD, que aí sim seria mais indicada quando a gente vai falar de aplicações na parte da eletrônica em si, porque a gente consegue fazer um filme, certo, com uma monocamada mesmo de grafeno, Legal. certo? Porque daí não é nem óxido de grafeno. Então, são duas vertentes bem separadas, sabe, assim. Quem produz, quem trabalha com composto e tal, trabalha muito com isso aqui, certo? Com essas daqui. Quem trabalha com eletrônica, trabalha com isso aqui, entendeu? Sim. Isso é bem conhecido. Então, vai lá na Samsung, o pessoal tá, obviamente, focando nisso aqui, certo? É muito Legal. mais isso na parte de CVD, porque até isso aqui, o controle do CVD também tem que ser muito minucioso, sabe? Conseguir realmente depositar só uma camada e tal, certo? É bem... Mas aí a gente tá falando de CVD, certo? Perfeito. Holanda. Perfeito. Muito obrigado, professor. Beleza? Holanda. Parabéns, Marcos. Um excelente trabalho. Eu, há muito tempo atrás, trabalhei com grafeno, óxido de grafeno. De vez em quando, dou uma pincelada ainda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro, o trabalho realmente mostra... Você falou que a estudante era de engenharia elétrica, não é isso? Não, de engenharia civil. Civil, quer dizer. Isso, civil, sim. Isso é muito bom, porque a minha pergunta é exatamente nessa linha, né, da engenharia civil, necessidade também de fazer física 4. E aí, a minha pergunta é exatamente se você chegou a calcular o modo de Young dessas estruturas. Calculamos, sim. Vamos lá. Eu não foquei porque não era... mas a gente calculou, sim. A gente conseguiu aumentar, certo? Deixa eu ver. Estão vendo aí? Todo mundo está conseguindo ver? Tá, sim. Mas a gente está aqui com o módulo de elasticidade, certo? Então, assim, o módulo de elasticidade, tá, de certa forma, ele seguiu basicamente a mesma situação da resistência. Porque o módulo de Young, na verdade, é a inclinação dessa reta aqui, certo? A gente tem um gráfico tensão-deformação, na região linear da curva, onde eu tenho lá a tensão, né, totalmente proporcional, né, a força proporcional à deformação, né, é onde a gente tem essa parte linear aqui. Então, ele subiu até um certo ponto e depois diminuiu, certo? Agora, é um pouquinho mais crítico, porque o desvio padrão do módulo de elasticidade também é um pouco maior, certo? Não é tão simples assim a gente calcular essa inclinação aqui. Por que eu te digo isso? Porque essa deformação aqui, ela é muito peculiar, sabe? Quando a gente está falando de tensão, a gente só está interessado na força. Mas quando a gente calcula o módulo de elasticidade, o módulo de Young, a gente precisa levar em consideração a deformação. E essa deformação aqui que a gente está considerando é a deformação da máquina. A gente não colocou um extensômetro bem apropriado, que seria o mais indicado, para realmente conseguir, com uma resolução um pouco maior, essa deformação e ter uma resolução um pouquinho melhor para o módulo de elasticidade, tá? Mas a tendência é do material, sim, ficar um pouquinho mais rígido, o que era esperado, quando a gente coloca uma fração, mas a partir do momento que a gente colocou um pouco a mais, ele funcionou como uma falha e diminuiu, ok? Só para concluir, Ramon, rapidinho, vocês chegaram a pegar alguma amostra assim, muito pequena para levar para um microscópio de força atômica, que mede também a elasticidade, mas aí usando um modo tapping, laser. Não, mas... Com o Rama também mede tensão, chegou a medir alguma coisa assim? E o ideal é que tivesse os dois, né? Não, mas a gente infelizmente não fez isso. A gente fez tudo isso aqui na UAXA mesmo, sabe? Mas temos total interesse em dar continuidade a estudos tanto de AFM quanto
Rama, e inclusive os dois em conjunto, né? Seria extremamente válido se a gente conseguisse também abordar esse tema com a AFM Rama, tá? Eu fiz estudos de AFM Rama quando eu trabalhava lá no meu doutorado no grafeno que a gente produzia lá, entendeu? Mas aqui, infelizmente, a gente não conseguiu explorar essa parte, não, mas temos total interesse, sabe? Muito bem, parabéns pelo trabalho aí. Ok, eu acho que, professor Ressa, você pode encerrar a gravação ou vai ter algum... Tá certo. Muito obrigado, Marcos, pela sua apresentação. Parabéns. Obrigado, Ramon. E nós vamos oficialmente encerrar, né, o primeiro dia do workshop, mas antes de tudo, eu só vou avisar, né? Amanhã vamos começar às 9 horas com a primeira palestra do nosso convidado, e eu gostaria de convidar todo mundo, né, para ser pontual, para a gente poder fluir, né, bem no tempo e dar continuidade do nosso workshop. Agora, só para finalizar, né, a gente teve duas apresentações dos nossos alunos, Vitor e Maria Guzmão, que não deu tempo para fazer algumas perguntas. Aí vamos aproveitar aqui no final, quem quiser permanecer aqui para comentar sobre esses trabalhos, e se não tiver perguntas, a gente vai encerrar a nossa reunião aqui. Como é que a Maria e o Victor já estão aqui? Alguém tem perguntas para eles? Tá certo. Então, como que não tem mais comentários, vamos encerrar o primeiro dia. Obrigado a todos pela sua participação. E eu também agradeço aos meus colaboradores que fizeram parte da coorganização do evento. E boa tarde a todos, até amanhã. Boa tarde e até amanhã a todos. Até, boa tarde. Essa, não esqueça de encerrar a gravação. Isso.